Queridos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Texto que está aí na chamada para esta programação desta noite. E a nossa proposta, à luz desse texto, é pensarmos sobre o tema verdadeira gratidão. A palavra de Deus nos diz assim, nesta carta: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Todos nós sabemos, à luz da palavra de Deus e à luz da nossa confissão e dos nossos catecismos, que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, a razão da nossa existência, a finalidade última de estarmos aqui nesta terra, não é o trabalho, não é a formação acadêmica, não é o casamento apenas, não é a construção de família, não é adquirirmos riquezas, mas é fazermos todas estas coisas numa dimensão espiritual, para a glória de Deus, numa vida de total e completa dedicação e gratidão ao Senhor. Porque tudo o que fizermos fora do propósito de Deus, sem Deus, excluindo Deus, como disse Salomão lá no livro de Eclesiastes, é vaidade, é correr atrás do vento, é loucura, é perda de tempo. Mas se todas estas coisas, nascer, crescer, estudar, se formar, comprar, construir, casar, gerar filhos, for feito neste espírito de adoração, de gratidão, então a vida ganha significado, Deus é honrado, a missão que Ele nos deu é cumprida e a nossa finalidade última de fato é realizada. O grande problema, meus irmãos, é que o homem vive longe de Deus e ele, por natureza, na natureza pecaminosa, ele não é grato. A gratidão não é inata ao ser humano desprovido de Deus. Por isso o ser humano sem Deus, ele é ingrato, ele anda distante do Senhor. Paulo deixa isso bem claro em Romanos capítulo 1, quando ele diz que eles não deram glórias a Deus, nem lhe renderam graças, porque estavam cegos, surdos, porque estavam distantes do Senhor. A história do povo de Israel é uma história de ingratidão. Deus liberta o povo, Deus faz sinais, Deus faz milagres, Deus abre o mar, Deus sustenta o povo no deserto, Deus manda o maná, Deus manda as codornizes, mas o povo estava sempre reclamando, murmurando, a ponto do salmista dizer lá no Salmo 95, 40 anos estive desgostado com esta geração, porque é povo de dura serviço. Me lembro da história de uma senhora lá nos tempos idos, lá no tempo da roça ainda, da lavoura. Eu nasci na lavoura, sou filho de pais lavradores, até 14 anos morei no sítio, plantando milho, arroz, feijão e outras culturas. E tudo que nós comprávamos lá na venda do seu Pedro Henrique, lá em Morro do Alto, aqui no interior de São Paulo. E a gente comprava tudo na caderneta, a gente não tinha dinheiro, até lá comprava o açúcar, o sal, o pó, aquelas coisas que a gente não produzia, o arroz, o feijão, as outras coisas a gente produzia. E tudo aquilo que comprávamos botava na caderneta. E ficávamos devendo 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, até que a lavoura produzia, vendia, e então com o dinheiro da lavoura pagava a venda. E voltava para casa sem dinheiro. O dinheiro ficava tudo lá na venda. E então a dona Maria pega o Pedrinho e vai para a venda fazer compras, e então chega lá na venda do seu João e compra as coisas, pega tudo que tem que levar para casa, passa lá no caixa, soma tudo e fala: e aí, seu João, anota tudo na caderneta. E então pega aquelas coisas e sai. Quando eles já estão na porta, o seu João corre e diz: Pedrinho, Pedrinho, calma aí, e dá um punhado de balas para ele. E o Pedrinho fica com os olhos brilhando com aquele punhado de balas, pega aquele punhado de balas, enfia no bolso, vira as costas e começa a andar.
E Dona Maria, então sua mãe, bate no ombro dele e fala: "E meu filho, tem educação não? O que a gente fala?" "Oh, desculpa, põe na conta, seu João." É próprio do ser humano não ser agradecido. É próprio do ser humano não dizer muito obrigado. Mas aqui, queridos, nós temos diante de nós um texto que diz: "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." Paulo estava escrevendo esta carta para a igreja de Tessalônica, e ele vai escrever vários princípios que devem nortear a vida da igreja. E aqui nesse texto, do versículo 12 ao 22, ele vai descrever alguns preceitos que devem nortear a nossa vida. E ele vai falar de preceitos que têm a ver com a nossa relação com a liderança. Dos versículos 12 e 13, ele fala como aquele que é crente em Cristo Jesus deve se relacionar com a sua liderança, os seus pastores, seus presbíteros, seus líderes. Depois do versículo seguinte, do versículo em diante, 14 e 15, ele vai falar da relação do cristão consigo mesmo, com a sua vida, com a sua alma, com os seus sentimentos, seu coração, suas emoções. E dos versículos 16 ao 22, ele vai falar da relação do crente com Deus. Ele vai falar da oração, ele vai falar da alegria: "Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, não apagueis o espírito, não desprezei as profecias, julgai todas as coisas e retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal." E no meio disso tudo ele fala: "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." Em tudo dai graças. E com isso, querido, Paulo está querendo nos ensinar algumas verdades importantes sobre a verdadeira gratidão. A verdadeira gratidão, ela tem a ver com a nossa relação com Deus, tem a ver com o nosso compromisso com Deus, tem a ver com a nossa intimidade com Deus. E o que ele nos ensina nesse texto sobre a verdadeira gratidão? Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos ensina que a verdadeira gratidão, ela é ultra circunstancial. Paulo diz: "Em tudo dai graças." Esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que em tudo nós sejamos gratos. Ele usa a palavra aqui, em tudo. Essa palavra em grego é a palavra panta. Panta significa em todas as coisas, em todas as situações, em todas as circunstâncias, em todos os momentos da vida, seja grato. Ou seja, na vida cristã não existem coisas que são motivos de gratidão e coisas que não são motivos de gratidão. Paulo está nos ensinando que todas as coisas que acontecem na vida daquele que se relaciona com Deus tem que ser motivo de gratidão. Nasceu um filho, agradeça a Deus. Morreu um filho, agradeça a Deus. Foi aprovado no vestibular, agradeça a Deus. Levou bomba na prova, agradeça a Deus. Fez aquele teste para o emprego e foi bem sucedido e foi contratado, glória a Deus. Fez aquele teste e não foi, bem sucedido e foi reprovado, dê graças a Deus. Paulo está nos ensinando que na vida cristã nós precisamos aprender que a gratidão, ela é ultra circunstancial, ou seja, ela não está presa às circunstâncias boas ou ruins, de conquistas ou derrotas, mas todas as circunstâncias devem ser motivos de prestarmos culto a Deus, adorarmos a Deus, porque esta é a vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus para aquele que o ama é sempre boa. Ele diz lá em Romanos: todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas. Não são somente todas as coisas boas, ele diz todas as coisas, mesmo as coisas ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, queridos, a gratidão, ela é ultra circunstancial.
Porque aquele que é crente, aquele que é servo de Deus, entende que as situações mais adversas, mais doloridas da vida, têm um propósito abençoador. E me vem à mente a história de José. Lembro do menino José, menino de 17 anos, o menino sonhador, o menino que era um espinho no sapato de seus irmãos, nas sandálias de seus irmãos, o menino que era motivo de inveja e de ciúme, amado pelo pai, odiado pelos irmãos. E ele contava seus sonhos de grandeza, que ele seria aquele que estaria no centro e eles se curvariam diante dele. Ele seria o sol e a lua e as estrelas se curvariam diante dele. E um dia o pai manda esse menino ir atrás de seus irmãos, e ele vai encontrá-los lá em Dotã. E chegando lá, os irmãos armam para ele. Os irmãos o prendem, queriam matá-lo, mas ele foi livre da morte por um de seus irmãos. E num determinado momento, então, eles veem ali uma caravana de midianitas passando, e eles dizem: melhor do que matá-lo é vendê-lo, pelo menos a gente lucra com isso. E vendem o menino para o Egito, e ele é levado para o Egito. Pegam a sua túnica, matam ali um bode, um animal, encharcam no sangue e mandam a túnica para o pai, dizendo: achamos esta túnica, veja se é de seu filho. E o pai, vendo a túnica, chora, dizendo: com certeza foi estraçalhado. Jacó chorou a morte de seu filho até que pôde vê-lo novamente, 24 ou 25 anos mais tarde. José chega no Egito com 17 anos e vai lá para a casa de Potifar e vai trabalhar como escravo, longe de casa, longe da família, longe da sua língua, longe da sua cultura, longe de suas comidas, longe de todos aqueles que o amavam. E ali ele trabalha duramente, ganha respeito. Mas no meio desta trama, ele é alvo de uma paixão infame, e esta mulher, apaixonada por ele e não conseguindo conquistar o seu amor porque ele era fiel, o coloca na prisão. E agora o menino de 17 anos, 18, 19, 20, 25, 30 anos ou 27 anos vai parar numa prisão. Inocentemente é jogado numa prisão lá no profundo, numa masmorra úmida, mofa. E ali ele fica provavelmente quase 3 anos. Mas com 30 anos ele é chamado para interpretar o sonho do rei. Deus vai fazendo as coisas de forma milagrosa, porque na prisão, 2 anos antes, 2 servos do rei são presos, os 2 sonham. José interpreta os sonhos, um morre, outro sobrevive. E 2 anos depois o rei sonha, ninguém consegue interpretar o sonho do rei. E aquele que sobreviveu disse: olha, agora eu me lembro que quando eu cometi aqueles crimes, e o Senhor se aborreceu e nos prendeu, havia lá na prisão um menino, um rapaz, um moço que interpretou o sonho, manda chamá-lo. E ele é chamado, e ele ouve o sonho, e ele interpreta o sonho. E não só interpreta e já dá também a solução para o problema. Já dá ali um serviço de resposta para aquela situação. E o rei fica encantado com José e o constitui como governador de todo o Egito, como de toda a sua casa. Lhe entrega o seu anel, lhe dá uma esposa. 7 anos de fartura. Depois vem os 7 anos de fome. Os seus irmãos encontram com ele uma primeira vez, e ele não se revela. Numa segunda vez, e ele não se revela. Mas na terceira vez, porque os irmãos vêm e voltam, na segunda, ele se revela. E quando ele se revela, ele diz: vocês na verdade intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Não foram vocês que me mandaram para o Egito, mas foi o Senhor que me mandou adiante de vós, para que se conserve muita gente com vida. E nesses 13 anos que José viveu na prisão e na escravidão, em momento algum você vê esse homem lamentando, reclamando, murmurando. E quando ele se casa e ele tem um filho, o seu coração não está cheio de mágoa, de rancor, mas ele bota o nome do seu filho de Manassés, que em hebraico significa Manassha, que significa Deus me fez perdoar toda a casa de meu pai, todo o mal que eles me fizeram.
E quando nasce o segundo filho, ele bota o nome de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra da minha peregrinação. José é um homem ingrato, humilhado, vendido como escravo, sofrido, uma vida de humilhação, de traição. Ele deveria ter um coração azedo, amargo, mas muito pelo contrário, ele tem um coração agradecido, porque ele entende que Deus estava no controle, que Deus transformaria todo aquele mal em bem. Ele sofreu para que depois, por intermédio dele, Deus pudesse dar ali grande livramento. José é uma figura de Cristo. Cristo também foi tirado da casa de seu pai. Cristo também veio para este mundo e aqui viveu como um servo, como um escravo. Cristo também foi traído, foi enganado, foi humilhado. Cristo também foi surrado, batido. Cristo também foi para a prisão, e para a prisão da morte. Por 3 dias ele ficou ali. E quando ele levanta da sepultura, ele não levanta para governar apenas o Egito, não levanta apenas para salvar aquela geração, mas ele levanta para se assentar no trono de toda a terra, para que no governo dele, no sacrifício dele, não mais o pão que mata a fome física, mas o pão que mata a fome espiritual. José é um Cristo menor, representando aquilo que Cristo faria depois, como o grande libertador, o grande resgatador da minha, da sua, da nossa vida. Queridos, nós temos que ser gratos a Deus, e a verdadeira gratidão, ela é ultra circunstancial. A verdadeira gratidão, ela entende que nós temos que agradecer a Deus quando estamos ricos, fartos, abundantes, vitórias e conquistas, é motivo de gratidão, claro que sim, mas também quando estamos no vale, nas trevas, na miséria, temos que agradecer a Deus, porque em todas as coisas Deus tem um propósito para a vida daquele que o ama. É fácil? Não é fácil, não é fácil, mas é o que Deus espera daquele que o ama, daquele que tem vida com Ele. Segunda coisa que Paulo nos ensina sobre a verdadeira gratidão, é que a verdadeira gratidão, ela é imperativa. Ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Ele está dizendo: em tudo dai. Ele usa aqui um verbo no imperativo. Ele está ensinando que gratidão é um mandamento de Deus. Gratidão é uma ordem de Deus. A vontade de Deus se expressa nesta ordem. Eu quero que meus filhos não sejam murmuradores, não vivam reclamando, mas sejam gratos. Gratos. Em tudo dai graças. Eu estou no controle, eu sei o que estou fazendo, eu estou no comando, e mesmo nos vales de sombra e de morte, eu tenho propósitos bons para a vida daqueles que me amam e que foram amados por mim. Por isso a gratidão, queridos, ela é imperativa. Logo, se a gratidão ela é imperativa, se a gratidão é uma ordem de Deus, se a gratidão é um mandamento que expressa a vontade de Deus, o que é pecado? Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus. Pecado é quebrar, desobedecer a ordem de Deus. Pecado é não fazer a vontade de Deus. Às vezes a gente pensa que pecado é apenas matar, roubar, se prostituir, adulterar. Claro que essas coisas são pecaminosas e quebram a lei de Deus, mas ingratidão também quebra a lei de Deus, porque a ordem de Deus é: seja grato. Regozijai-vos sempre, diz o apóstolo Paulo no versículo 16. Regozijai-vos sempre. Lá em Filipenses ele diz que nós devemos ser gratos em tudo, temos que louvar a Deus, em tudo temos que nos regozijar, em todas as circunstâncias. E quando ele escreve esta carta, ele está onde? Ele está numa prisão, está preso, mas mesmo estando preso, ele escreve uma carta que fala sobre alegria. E quando eu penso, queridos, na gratidão como sendo imperativa, me vem à mente a história de Jó. A história de Jó me mostra que ele entendeu que ser grato era um imperativo, era uma obrigação, era um dever do seu coração.
Jó é tido na Bíblia como um homem exemplar. A história dele começa assim: havia na terra de Uz um homem chamado Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Um homem que tinha ovelhas e bois e jumentos e camelos e cabras. Um homem que tinha 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. Um homem que, quando os seus filhos faziam festas, ele levantava de madrugada e chamava seus filhos e os santificava, orava com eles, jejuava com eles, impunha a mão sobre eles, confessava os pecados dele, dizendo: talvez eles tenham blasfemado contra Deus. E a Bíblia diz que ele fazia isso constantemente. Um homem piedoso, um homem temente a Deus. Mas de repente ele se torna alvo de extremos sofrimentos. De repente ele acorda de manhã, um homem rico, abastado, aplicações, dinheiro, bens materiais, fartura, alegria. Mas de repente passa um tsunami destruindo aquilo tudo. E quando chega no final do dia, ele perdeu suas ovelhas, ele perdeu seus camelos, ele perdeu seus cabritos, ele perdeu seus animais. E a última notícia: aquele homem abalado, suas aplicações destruídas, toda a sua riqueza vai para o ralo. E agora, como que a gota final naquela grande tempestade de tragédia, chega a última mensagem no seu WhatsApp, dizendo: a casa caiu, seus filhos estavam debaixo dela e os 10 morreram. É triste enterrar um filho. Eu estou voltando de um funeral lá em Cachoeiro do Itapemirim, onde fomos enterrar o tio da minha esposa de 79 anos. 79 anos, uma boa vida vivida para a glória de Deus. 79 anos, morrer é natural? Não, queridos, a morte nunca é natural. Nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para viver. A morte é inimiga, a Bíblia diz isso: a morte é o último inimigo a ser vencido. Por isso, quando estamos ali velando o corpo de tio Adivaldo e entregando a terra, porque da terra ele veio, as pessoas choram porque é triste ter que enterrar alguém. Agora imagine enterrar 10 filhos no mesmo dia, 10 caixões, depois de ter perdido tudo, talvez não ter dinheiro nem para pagar o funeral. Jó enterra seus filhos. Depois que passa aquele tsunami todo, a Bíblia diz que ele rasga as suas vestes, ele raspa os seus cabelos, bota o seu joelho na terra, coloca a sua cara no pó, e ele diz: nu saí do ventre de minha mãe, nu para lá voltarei, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: em tudo isto Jó não pecou contra Deus. Mas não acabou. O diabo, não satisfeito em tomar de Jó suas riquezas, seus bens e seus filhos, diz: pele por pele, e tudo que o homem tem dará. Então Deus diz: toca sobre o corpo dele, só lhe poupe a vida. E ele então é acometido de uma doença que os estudiosos dizem que era uma espécie de fogo maligno, onde ele fica com feridas da planta dos pés até a cabeça, e ele vai emagrecendo, vai ficando encarquilhado, e ele tem dores horríveis, e ele começa a feder, começa a ter mau hálito, ele começa a sofrer dores alucinantes. E no meio desta dor, a sua esposa traz uma palavra de conforto, de consolo, dizendo: você ainda continua temendo esse Deus, você ainda continua sendo crente, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele diz: falas como qualquer doida, Deus tem nos dado o bem, não poderia também nos dar o mal? Queridos, isso é gratidão imperativa, isso é entender que Deus está no controle. Jó sofreu, foi humilhado, perdeu tudo, viveu um momento de desespero, lutou com Deus, fez dezenas de perguntas, Deus não respondeu nenhuma delas. Deus fez dezenas de perguntas para ele, e ele não teve respostas para nenhuma delas. E no final ele conclui dizendo: Deus, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tudo o Senhor pode, nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
Deus cura Jó, restaura a vida de Jó, restaura os seus bens, restaura as suas riquezas, dá a ele em dobro tudo que ele perdeu, lhe dá os 10 filhos novamente, sendo as 3 filhas as mais bonitas daquela região, e ele vive mais de 100 anos, porque ele entendeu que gratidão é algo imperativo na nossa vida. Ah, queridos, como que a gente reclama de tantas coisas tão pequenas, tão fúteis, coisas tão inúteis, pífias, e nós estamos murmurando, cara feia, emburrada, parecendo aquele animalzinho do desenho animado que ficava há dias, há semanas, há meses, há vida, sempre lamentando, quando a gente talvez não tenha experimentado sequer 1% do sofrimento dos grandes homens e mulheres servos de Deus. Veja lá a lista dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11. A Bíblia diz: homens e mulheres que foram surrados, que foram apedrejados, que foram cerrados ao meio, que foram mortos ao fio da espada, que foram queimados em praça pública, homens dos quais o mundo não era digno, mas homens e mulheres que viviam uma vida de gratidão, de louvor e de adoração, honrando e glorificando o nome de Deus. Terceiro lugar, Paulo vai nos ensinar que a verdadeira gratidão, ela é cristocêntrica, ela é ultra circunstancial, ela é imperativa e ela é cristocêntrica. Ele afirma: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo está nos ensinando aqui, queridos, que esta gratidão ultra circunstancial, esta gratidão imperativa, ela é cristocêntrica, porque a verdadeira gratidão não é coisa de gente ímpia. A verdadeira gratidão não é coisa de gente que vive nas trevas, no pecado e na ignorância. Lá em Romanos 1:21 ele diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Ímpio não pode ser grato. Seu coração está morto, seus olhos estão cegos, seus ouvidos estão surdos, ele está morto em seus delitos e pecados. Próprio Paulo experimentou isso antes da sua conversão. Ele era um perseguidor de cristãos. Gratidão é atitude de gente crente. Por isso Paulo ensina que a gratidão é cristocêntrica, pois somente em Cristo, nascidos de Cristo, lavados no sangue do Cordeiro, experimentamos a verdadeira gratidão. Verdadeira gratidão é fruto do Espírito Santo, que nos regenera, que nos purifica, que nos sela, que nos dá dons e talentos, e que nos dá o fruto do seu Espírito. E dentro do fruto do Espírito, nós temos a experiência de uma vida de gratidão, de uma vida de louvor. Queridos, gratidão é fruto de gente que nasceu de novo, de gente que experimentou conversão. Não temos condições de ser gratos na nossa velha natureza. Não temos condições de viver uma vida de louvor, de adoração, de culto. Não temos condições de cumprir a finalidade para a qual fomos criados, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, enquanto não fomos tirados do lamaçal do pecado, arrancados do reino das trevas, transportados para o reino da luz. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, diz Paulo. Todos nós andávamos desgarrados, todos nós éramos filhos da ira. Mas Deus em graça nos alcançou. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, estando nós mortos. Ele nos arrancou das trevas, Ele nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Ele tirou a nossa vestimenta suja e contaminada pelo pecado. Ele nos vestiu com a sua justiça, nos vestiu de uma nova roupagem. Ele nos deu uma nova natureza, um novo coração. A velha natureza agora está sendo mortificada. O velho homem, com as suas paixões e concupiscências, está sendo destruído e mortificado. E Ele está construindo em nós um novo homem. Um novo homem cheio de graça, de gratidão, de louvor, de adoração, de bondade, de santidade, de beleza de Cristo. Agora não somos mais bastardos, somos filhos. Não somos mais inimigos, somos amigos de Deus.
Gratidão é cristocêntrica. Se você já nasceu de novo, se você já é filho de Deus, não é apenas um religioso presbiteriano. Eu amo a igreja presbiteriana, eu sou filho da igreja presbiteriana, eu sou a 5ª geração de crentes presbiterianos na minha família. Mas Deus não tem nenhum compromisso com a igreja presbiteriana, Ele tem compromisso com o sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário. No dia do juízo, quem vai entrar no céu não serão os presbiterianos, nem os batistas, nem os metodistas, nem os católicos, nem os pentecostais, nem os neopentecostais. No dia do juízo, quem vai entrar no céu são os filhos de Deus, lavados no sangue do Cordeiro, selado com o Espírito Santo da promessa. Porque vida cristã é fruto dessa transformação. E uma vez transformado por Cristo, nós temos que ter uma vida de gratidão. Provavelmente todos conheçam a história de Horatio Gates Spafford. Ele foi um presbiteriano convertido a Cristo através do evangelista Moody. Horatio se tornou advogado próspero na cidade de Chicago, mesmo depois de seu sucesso financeiro. Era um investidor na bolsa, fez direito e tornou-se advogado. Meses antes do grande incêndio que atingiu a cidade de Chicago em 1871, Horatio tinha feito pesados investimentos financeiros em uma área que foi totalmente destruída pelo fogo. Ele investiu naquela área milhões de dólares e semanas depois toda aquela área foi destruída pelo fogo, pelo grande incêndio em 1871. Não bastasse esse terrível abalo financeiro, Spafford passou por uma dolorosa perda de um filho. Esta morte trouxe grande sofrimento para toda a sua família. Em 1873, mês de novembro, devido a inesperados compromissos de negócios, Spafford precisou permanecer em Chicago, mas ele enviou sua esposa e suas 4 filhas, conforme já estava programado no navio SS Ville de Havre. Sua expectativa era seguir viagens dias depois. Porém, no dia 22 de novembro de 1873, o navio sofreu um acidente e naufragou em 12 minutos. Dias depois, os sobreviventes finalmente chegaram em Cardiff, no país de Gales. E a senhora de Spafford mandou um telegrama ao seu marido: salva, porém só. Salva, porém só. Ele perdeu suas 4 filhas, já havia perdido um filho, perdeu todas as suas aplicações no incêndio em 1871, e diante de todo esse sofrimento, ele escreveu o seu único hino: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz, com Jesus, sempre sou. Ele entendeu, queridos, que gratidão é cristocêntrica. Ele entendeu que perder os seus bens, perder suas riquezas, perder seu filho, perder suas filhas, não era nada comparado a ter Cristo. Ter Cristo era a sua maior riqueza. Isso não é frieza, isso não é indiferença, isso é um coração cristão, transformado, lavado no sangue do Cordeiro. Porque, amados irmãos, se nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos Cristo, nós perdemos tudo. Mas se nós perdermos o mundo inteiro e ganharmos Cristo, nós ganhamos tudo. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então nós precisamos aprender sobre a verdadeira gratidão. Aprender que nós precisamos ser gratos a Deus. Aprender que gratidão ela é ultra circunstancial. Aprender que gratidão ela é imperativa. Aprender que gratidão ela é cristocêntrica. E uma vez que agora estamos em Cristo, transformados, devemos ser gratos a Deus. O que isso nos ensina, meus irmãos? A verdadeira gratidão ultra circunstancial, imperativa e cristocêntrica nos ensina 3 lições. Primeira, Deus é soberano e governa soberanamente sobre todas as coisas. Deus é soberano e governa soberanamente todas as coisas. Segundo, o governo soberano de Deus é para o bem daqueles que o amam, não para o mal. Deus é Pai.
Ele disse: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Então, se Ele nos disciplina, e se Ele nos corrige, e se passamos por dor e sofrimento, é porque Ele quer nos aperfeiçoar, Ele quer o bem para a nossa vida. Terceira, gratidão verdadeira revela um crente maduro, submisso e dependente de Deus, um crente confiante. Paulo tinha autoridade para escrever isso. Paulo, mais do que ninguém, podia dizer o que ele disse. Paulo, mais do que ninguém, poderia dar esta ordem, ser um instrumento de Deus para nos ensinar estas verdades. Ele diz de forma bem clara lá em Filipenses capítulo 4: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Que pena que muitas pessoas interpretam esse versículo errado. Muitas pessoas usam o tudo posso naquele que me fortalece para dizer: em Deus eu posso ser rico, em Deus eu posso ser milionário, em Deus eu posso andar em carro de luxo, em Deus eu posso morar em apartamentos de cobertura. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: em Deus eu posso ser humilhado, em Deus eu posso passar escassez, em Deus eu posso passar privação, em Deus eu posso ser derrotado, em Deus eu posso sofrer, eu posso todas as coisas, porque eu aprendi a ser grato, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Gratidão, queridos, é um aprendizado que eu e você temos que desenvolver na nossa vida, todos os dias, ao levantarmos, ao vivermos o dia e ao dormirmos de novo. Temos que exercitar a disciplina da gratidão. Eu tenho que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Ele nos dê um coração que realmente cumpra a finalidade para a qual nós fomos criados: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Que assim seja. Amém.